Bom, queridos amigos, eu estava aqui navegando no Instagram quando me deparei com isso aqui, que eu acho muito importante. Veja bem, o astrólogo charlatão, desescolarizado, pseudo-filósofo, pseudo-professor, escreveu o seguinte: porque fui sempre aplaudido pelos escritores brasileiros de maior prestígio e atacado por professorezinhos que ninguém conhece fora do seu círculo de colegas e alunos. E por que esses professores, dizendo-se elevados e lindos demais para se rebaixar a uma discussão comigo, não se vexam de juntar-se em centenas de milhares para me enfrentar com superioridade numérica? A Universidade Brasileira é distribuidora de drogas e nada mais. Eu tenho uma amiga que atua na área da anestesia. Durante as eleições de 2018, ela postou um meme de um médico tal, coxinha, né? E abriram uma sindicância contra ela. Por que não se processa e não se abre uma sindicância contra esse sujeito? Aliás, ele deve estar cheio de processos, por isso que ele nem pisa no Brasil. A filha dele, não sei se é a mais velha, tem revelado todos os podres dele. Mas veja bem, esse ódio que ele difere esses anos todos contra a academia, contra os professores universitários do país, até contra as escolas primárias e fundamentais, é justificada pela frustração profunda que esse sujeito tem, este senhor tem, pelo fato de que ele repetiu o oitavo ano primário, parece que mais de uma vez, ele mesmo já admitiu, e fugiu da escola. Nem supletivo ele teve a humildade de fazer anos depois. Quer dizer, não foi por falta de grana, como muitos brasileiros que tiveram que trabalhar para sustentar, ajudar em casa os pais. Não. Por uma incapacidade cognitiva, provavelmente algum problema mental que ele ainda demonstra ter, uma falta de capacidade de sociabilização que ele possui, e ele se fecha no seu mundinho. Então veja só, ele diz que é aplaudido pelos escritores brasileiros de maior prestígio. Quem, cara pálida? Ninguém. Ele é o professorezinho sem cátedra que ninguém conhece fora do seu círculo de colegas e alunos. Ele que é. Como toda direita e extrema-direita, transfere projeto que é para o outro. E incita esse ódio contra as universidades públicas do país, que são as melhores. Se você for procurar os rankings internacionais e nacionais, está lá, USP, Unicamp, etc. A própria UNB, que é onde a Débora Diniz, não sei se ainda é professora, porque ela sofreu muitas ameaças. Então a Débora Diniz, aqui em cima, antropóloga, professora universitária, pesquisadora, ensaísta e documentarista na área da bioética, inclusive à frente de várias instituições de bioética, feminista na área da saúde e direitos humanos, ativista dos direitos humanos, ameaçada por grupos anti-aborto, ela que defende pesquisa, a descriminalização do aborto. Inclusive foi alvo, junto com a Lola, que é a primeira blogueira feminista do Brasil, foi alvo de ameaças de morte sérias em fóruns de deep web da extrema-direita, onde se ofereceu até bitcoins, a moeda virtual, para quem matasse as duas. E houve um sujeito chamado Marcelo Mello, procurem aí, foi preso, condenado, salvo engano, a 40 anos, por pedofilia, ameaças de morte, vários outros crimes. Ele criou uma bitcoin chamada Bolsonaro, em homenagem ao Bolsonaro. E ele era o sujeito que mais ameaçava essas duas. Mas mesmo com ele preso, tem gente de fora ainda nesses fóruns muito perigosas. São pessoas perigosas, assim como o Olavo de Carvalho. Então ele escreve o seguinte: eu desafio Olavo de Carvalho a uma conversa. Minhas condições. Não se pode usar adjetivos para argumentar. Em outras palavras, não se pode ser um machista medíocre como ele. Né?
uma turma de checadores que só xinga, né? É um xingador, é um aborrecente que, por não ter passado pelo processo formal de ensino e por não ser sociável, virou um adulto, depois um velho com cabeça de criança. E ele oscila entre esta incapacidade intelectual mental, algum problema mental, não sei se genético, e ao mesmo tempo a pilantragem, né? Porque ele é charlatão, ele se diz guru, astrólogo místico, que cura, né? Propaga mentiras, fake news, e é amiguinho do Steve Bannon, que é um bandido manipulador que estava por trás da campanha do Trump, do Bolsonaro, como vocês devem saber, e da extrema-direita no mundo todo, que é financiado para fazer isso. Então, da onde que vem o dinheiro do Olavo de Carvalho? Não é dos livros dele, não é das aulas dele. E ele, ultimamente, está desesperado por causa de dívidas, pedindo mais dinheiro para as pessoas. Interessante, alguém que é sempre contra. Cadê o capitalismo que ele sempre sonhou, que ele está lá nos Estados Unidos como um vira-lata? Bom, vamos ler. Então ela diz isso, né? Tem umas condições. Não usar adjetivos para argumentar. Uma turma de checadores de informação acompanha o debate e confere a verdade de cada argumento. Porque ele é disseminador de fake news, de mentiras. Para quando? Foi ótimo isso que ela fez, ainda mais sendo mulher e tal, feminista. Mas veja, há essa frustração dele e há um plano também ultra-neoliberal de atacar o ensino público. Veja a farsa-jato da educação, do ministro da deseducação, aquele colombiano que ninguém conhece, esse sim ninguém conhece, que o Olavo de Carvalho recomendou para o Bolsonaro, além do chanceler pirado, que foi considerado por uma revista americana como o pior chanceler do mundo, pelas declarações absurdas dele. Então veja, essas pessoas que são terraplanistas tal, é atacar o ensino público, as universidades que têm um campo de pesquisa em contato com a sociedade brasileira incrível. Esse sujeito não sabe disso porque nunca pisou numa, não conhece a sociedade brasileira a sério, se confinou, mal conhece as suas escolas, por isso que é a favor de escolas sem, entre aspas, partido. Não sabem nada, não sabem nada, mas servem a um plano ultraliberal de privatizar, sucatear todo o ensino público. Essa que é a verdade. Através dessas cortinas de fumaça incitando o ódio da população contra as instituições, contra a esquerda, contra as universidades. Bom, então eu questiono aqui, aplaudido por escritores de maior prestígio, quem cara pálida, charlatão, desescolarizado? Esse Olavo é um imbecil. Aí as pessoas zombando, né? Como assim? Eu tô há 3 anos na UFRGS e não ganhei uma mísera droguinha? Vou dar queixa. Quais são os escritores de prestígio que aplaudem ele? E graças às universidades e aos centros de pesquisa, este charlatão pilantra consegue usar a tecnologia de informação para desinformar as pessoas. Pois é, gente. Pois é. O que esse idiota sabe sobre a universidade brasileira se ele nunca frequentou uma? O cara fala de drogas e vive mastigando cigarro. Um verdadeiro bosta. Não, para ele e para vários da patota dele, o cigarro faz bem. Bom, mas eles são anti-ciência, né? Eles são obscurantistas. Não são nem liberais, são obscurantistas. São pré-modernos. São sujeitos completamente dinossauros, ultrapassados e antiquados. Quem são esses professores brasileiros de maior prestígio que aplaudem Olavo? Por qual motivo damos tantos confetes para um apátrida, inútil e analfabeto político como esse ser? Sinceramente, não entendo nós mesmos. De fato. Mas a gente negligenciou muito, a gente subestimou muito. E olha onde eles chegaram. Esse que é o problema. Só que é bom mostrar a incompetência, o despreparo e a estupidez dessa gente para que não se repita. Veja bem,
Ele chama o Olavo de Carvalho de analfabeto político. Ele é tão analfabeto político, gente, que não bastassem todos os absurdos sobre política, sobre economia, sobre sociedade, sobre filosofia que ele já disse e que fiz vídeos, tem gente que tem feito vídeos também. Ele chegou a dizer que o João Willis como é que é? Esqueci agora como é que é, o que ele disse. Mas ele ataca o João Willis numa das postagens dele como se a sociedade brasileira não votasse. Ele pega o número de votos, acho, do João Willis e compara com a população do Brasil nacional. João Willis foi deputado federal pelo Rio de Janeiro. Só quem é do Rio de Janeiro, tem a cidadania do Rio de Janeiro e título de eleitor lá, vota no João Willis. Ele não sabe como funciona o sistema político eleitoral do Brasil. É uma vergonha. Eu tenho contatos de 14 anos que sabem, que me mandaram isso. Olavo nunca frequentou uma universidade. Não entendo de onde é que saiu essa galera que o chama de professor, ou pior, chama de filósofo, sendo que nunca frequentou uma aula de filosofia de graduação, muito menos de pós. E quais as contribuições filosóficas relevantes dele para a área? É somente um astrólogo maluco. Pois é, que pelo antipetismo dele, anti-esquerdismo dele, ele vai cooptando essas pessoas que não se informam, não têm tempo de se informar, ou são preguiçosas, ou são frustradas. Ele coopta essa gente, frustrados, raivosos, antissociais, antipetistas, anti-esquerdistas, reacionários, homofóbicos. Né? Não é a sério. É uma patologia e pilantragem. Fiz 2 cursos superiores e não usei nenhuma droga, colega. E os que você chama de professorizinhos são melhores que você. Ganham uma miséria e correm risco de serem agredidos ou mortos por alunos sem lei, sem falar dos outros problemas encontrados nas escolas. É lamentável sua fala. É um idiota elevado à milésima potência. Hoje um colega citou esse senhor como exemplo no discurso. O que fiz? Só ri e não retruquei, já sabendo que ele é defensor ferrenho do fascista que ocupa a presidência da República, o mico. Não é mito, é mico. Deixem de dar palanque para esse louco. E eu desafio o Olavo a falar algo que faça sentido. E eu também desafio o Olavo de Carvalho e o Kim Katabost, né? Aquele mercenário do MB Lixo, sujeitinho mentiroso, canalha, para um debate. São 2 merdas, parecem um Rolando Lero sem nenhum caráter. Universidades distribuindo drogas. Você vê que o sujeito não tem a mínima. As pessoas se indignam porque, sabe, fora do mundo. Esse cara é um retardado que crê que a Terra é plana. Que tipo de conversa poderíamos ter com um mitomano alienado e desbocado? Ignorar, desprezar é a melhor solução. Esse tipinho de ser abjeto quer apenas plateia para demonstrar suas sandices. Isso é discurso de quem não conhece as universidades federais. Ninguém fala dos playboys que estudam em faculdades particulares e usam drogas, né? Pois é. E lotam as ruas, sujam as ruas, bebendo álcool, né? É típico das universidades particulares. Ele é o melhor comediante do Brasil, cagão, no aguardo desse debate, né, com a Débora Diniz. Drogado até a tampa deve estar ele, não pode estar limpo uma pessoa que fala tanta besteira. Débora afrontosa. Qual escritor de prestígio admirou o astrólogo Olavo? Checar escritores de prestígio, mas prestígio mesmo, que aplaudem ele. Ainda convidá-lo a voltar a morar no Brasil ao invés de ficar só criticando de longe. Porque ele não é considerado nem nos Estados Unidos. Né? Ele escreve para brasileiro. Esse cara é uma piada, esse astrólogo é louco. Ele é lunático em alto nível.
Olavo é um falso guru e seus alunos olavetes são perfeitos idiotas, visto o fiasco que o Ministério da Educação está passando agora. Tá parado, Mac. Por causa dele, picuinhas de olavetes que foram lá infiltrados, sem nenhuma experiência com a administração pública e com a educação pública. É lamentável a incompetência do desgoverno bolsonarista. Creio ser desnecessário dar atenção a esse sujeito. Não vale a pena perder tempo dando ibope a um ser tão desprezível. Olavo do caralho, né? Um trocadilho do carilho, né? Olavo do caralho nem gente é. Queridos, com X, querides, né? De todos os gêneros, não abaixemos a cabeça. Nós fizemos graduação, mestrado e doutorado em prol de nossa sociedade. Não fizemos por nada além do que avançar o conhecimento na nossa sociedade a despeito de astrólogos sem nenhum ensino fundamental nos aprovarem. Que ele se foda, sinceramente. Vamos para cima. Nós temos uma sociedade por explicar, ajudar, proteger e amar, horas. Vamos deixar esses merdas nos abalarem. Gente que nem nunca passou por uma banca, uma prova, nada. Os gênios nunca aprovados sempre existiram, recalcados de merda. Que possamos cumprir nossa tarefa histórica com a coragem que nossa época histórica precisa. Grande beijo para quem é de beijo e grande abraço para quem é de abraço. Ele não sabe nem o que é adjetivo, Débora Diniz. Ele é louco. Ele agora só escreve sobre isso. Disco furado e mal gravado em seu lado. Sim, ele está atacando porque ele quer a força-jato da educação e quer destruir a educação pública. A gente não vai deixar. Ele não tem a mínima noção do que é a educação, sobretudo de ensino superior no Brasil, o que são os alunos secundaristas, os movimentos estudantis desde os anos 30 no Brasil, a força que tem. Agora que doeu o calo, os intelectuais tradicionais decidiram descer da Torre de Marfim, antes tarde do que nunca. Esse é o trabalho a ser feito. Sim, alertar, sobretudo os jovens que são cooptados por sujeitos desses, né? E pelo discurso fascista e da extrema-direita. Jovens, sabe, aquela turma do fundão, frustrado e tal, que vira o escroto, o bolsonarista, o machista, atacando os professores porque não consegue acompanhar as aulas, não tem afeto em casa e não tem afeto intelectual. Ele é um cagão. O que é isso? Afasta de mim este cálice. Esse Olavo de Carvalho é um astrólogozinho de meia pataca que se auto-intitula de filósofo para enganar idiotas como os bolsominions. Lixo, é isso mesmo. Que droga ver essa droga que esse homem escreveu. Esse senhor é muito mentiroso. Sou professor universitário e não tem nada de droga rondando o nosso ambiente. Quem é Olavo de Carvalho? Vai, covarde. Duvido debater com a Débora Diniz. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota como Olavo de Carvalho, né? Uma referência ao livro dele. Aí tá Laranjas aqui, uma referência ao Partido Só Laranja do Bolsonaro e dos filhos milicianos dele. E a arminha na mão desses armamentistas, que inclusive o próprio Olavo de Carvalho é. Esse tal de Otávio, um drogado, só fala fumando. Que serzinho desprezível. Sou o professorizinho. Olha, em vez de afastar de si, né, esse sujeito vestiu assim a carapuça para afrontar. Olha as merdas que o cara fala. Esse Olavo está acabando com o seu nome, se tornando uma piada triste, não fala nada com nada. Assim, ele é uma piada em qualquer lugar sério. Né? Pelas elucubrações, teorias conspiratórias, pseudo-teoremas que ele inventa porque ele é um desescolarizado. Quer dizer, nem o ensino que ele foi ter em casa é bom. Ele se fechou numa verdade absoluta, ultraconservadora. Porque o papel da filosofia é o diálogo. O papel da educação é o contraste, múltiplo, plural. Aliás, está na Constituição, né? na Constituição. Uma educação múltipla, plural, democrática. Quando o sujeito não tem isso, ele vira um extremista, um frustrado, com uma verdade absoluta na mão, capaz de matar ou morrer em nome dessa verdade.
Sabe, ele não teve um amigo ou um professor para falar, não, você está errado por causa disso, 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 disso. Ou melhor, ele teve, mas ele não aguentou a barra. Saiu do 8º ano primário. E ele vai cooptando figuras semelhantes, frustradas. Essa é a direita, a extrema-direita. Esse aqui, onde que tem dessa universidade, né, que distribui droga? Tem um interesse. Tem até pena do Olavim. O senil se acha. Esse imbecil jamais vai debater sem ter para onde correr e pedir ajuda. Que asco tenho dessa criatura horrorosa. Que ser estúpido. Olavo de Cavalo. Eu quero ver esse debate. Esse Olavo é um miolo mole. Esse palhaço nem deve existir. É tão absurdo, é tão surreal que parece que não existe mesmo, mas existe. Essas figuras existem lá nos Estados Unidos, né? Tem um deputado, não sei se senador ou deputado, Chomsky diz isso, né? Como lidar com pessoas idiotas, é o nome do vídeo. Vejam aí, traduzido em português. Ele disse, tem um deputado lá que falou assim, não existe isso de aquecimento global. Ele é contra o aquecimento global. Assim como o chanceler pirado do Olavo. Sabe por quê? Porque Deus falou para Noé que não haveria um segundo dilúvio. Como é que você vai debater com um cara desse, fundamentalista, que usa a Bíblia? E não a ciência, os estudos. Você pode usar a Bíblia para outros 500, mas não nisso. E aí você nunca sabe se o sujeito acha isso mesmo, tem essa crença, tacanha, fundamentalista, teocrática, ou se ele é um pilantra que quer cooptar incautos nessa crença, nessa fé, pessoas desinformadas, sem cultura, sem a devida educação, inclusive científica, a respeito desse tema, quer propagar mentiras, fake news, através de um fundamentalismo, uma cortina de fumaça, um desvio de foco, para impedir fundos importantes do Estado, investimento de desenvolvimento econômico sustentável, ecológico, e para diminuir o efeito estufa, o aquecimento global. Então, essas figuras oscilam entre a pilantragem, né, e um pensamento obscurantista bitolado. Isso é um ET. Desculpem aí, ETs. Olavo imbecil. Esse pai de santo fracassado é um lixo não reciclável. Um merda que não entende de assunto nenhum, só fala o que lê na mídia. Profundidade em assuntos complexos não tem, nem nunca terá. Fugir de debates faz parte dessas pessoas que de alguma forma fazem parte desse desgoverno de milicianos, assassinos, envolvidos na morte da Marielle. Olha aqui, é isso que eu acho também. Quem acredita nesse cara são os frustrados do Enem e vestibulares afins. Galera não passa, fica puta e aí quer desmerecer as instituições. Alguns chamam de recalque. É exatamente isso. Pode ver aí os garotinhos que seguem ele e tal. Pergunta como que eles foram no Enem. E não à toa eles são contra o Enem. O próprio Bolsonaro fez vídeo com os filhos lendo uma questão do Enem, não sabendo responder, se ateve na coisa superficial porque ele é racista, LGBTfóbico. Foi uma pergunta sobre o Pajubá, sobre uma linguagem trans, de raiz africana, de língua africana e trans. Ele se ateve nisso, no aspecto superficial, porque é preconceituoso, é tacanho, é um cara bronco, um estúpido, um brutamonte. E não viu a essência da questão, que é uma essência da linguagem, importantíssima aquela questão. E vamos ver como vai ser o Enem este ano. Com o MEC parado, tudo atrasado, o Enem completamente ideológico. Tem gente que gosta de passar vergonha. Quem é o Olavo de Carvalho? Nunca se ouviu falar porque é um bosta. Ele falou e ainda disse que os professores se rebaixam à altura dele. Pois é. O nível desse sujeito, né? Por que estão perdendo tempo com esse abestado? Dando ibope a quem precisa assumir. Pois é, gente. Então,
São vários comentários nesse. Faz 10 anos que estou na universidade, inclusive trabalho em uma e nunca me deram nenhum baseado. Será que é tipo fundo de garantia? Eles vão zombando isso. E também trazendo a indignação diante de um sujeito desse. O Olavo é o professor que o país merece. Infelizmente, esse povo que estava na penumbra ganhou voz ativa. Pois é. São os fracassados, aqueles que sempre, os medíocres, como o chanceler pirado que devia só servir cafezinho no Itamaraty, né? A chancelaria brasileira, a diplomacia brasileira tem um histórico formidável diante do mundo. O que está aí agora no desgoverno Bolsonaro, o Ernesto Araújo, é uma vergonha mundial na imprensa. Pois é, são os fracassados, os medíocres, renegados e ressentidos que, por uma sorte passageira e superficial, Débora Diva e tal. Eu frequentei 2 universidades, nunca me ofereceram drogas. O outro, fiz 2 graduações, tudo em universidade pública, letras, artes plásticas, um mestrado em literatura. Ninguém me deu um trago sequer. Nunca nenhum professor falou um tantinho assim diretamente de política. Putz, desconfio de que só cursei bosta. Quanta superioridade, panaca. Engraçado, estou na 2ª graduação e nunca vi distribuição de drogas. Quer dizer, quem estuda, quem trabalha sério neste país, fica indignado com esse desgoverno, fica indignado com um fascista incompetente na presidência, com um chanceler absurdo, com um colombiano fraquíssimo, imbecil no Ministério da Educação. Fica indignado que o guru da extrema-direita e da direita seja um sujeito charlatão, desescolarizado, pilantra, amigo do Steve Bannon, como Olavo de Carvalho. Sai dessa. Se você é de direita, sai dessa. Leia bons autores de direita, respeite a democracia e queira crescer. E se você está confuso, tá aí o exemplo do porquê não ser de direita. A esquerda sempre teve os melhores quadros. Né? Um Gessé Souza, só para falar contemporâneo, Vladimir Safatli, um Antônio Cândido, um Roberto Schwarz, quem mais? Enfim, um Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, sobretudo. Não tanto Gilberto Freire, um Darcy Ribeiro, Paulo Freire, né? Dão um tapa com luva de pelica em qualquer charlatão.